Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um casaca no seu coração, especialmente uma semana abençoada a cada um de vocês. O amigo e a amiga que não conhece o nosso canal, eu sou o Laureano, por favor, se inscrevam. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho. Você que ainda não é inscrito lá no canal alternativo, se inscreva. Temos postado o nosso conteúdo também por lá e o link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Amigos, vamos falar muito aqui sobre a Série B. Ontem os jogadores do Vasco tiveram folga, hoje dia de reapresentação. Vamos falar muito aqui sobre a renovação de contrato de alguns jogadores do Vasco da Gama. O Cano deu uma declaração muito importante e vamos falar aqui sobre a situação dos reforços. Final de semana esquentou aí a situação de Dedé e também de Otero no Vasco da Gama. Por isso nos acompanhe até o final. Meus amigos, Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Hoje começa a preparação do Vasco da Gama para esta partida que vai acontecer na sexta-feira às 19 horas. Jogo referente a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Vasco da Gama vai em busca aí, meus amigos, da 5ª vitória na competição. O que iria proporcionar o Vasco chegar ao G4 com uma combinação de resultados. O Vasco da Gama não tem jogado bem. O Vasco não está convencendo. Marcelo Cabo precisa dar padrão técnico e tático para esta equipe do Vasco da Gama. Já a equipe do Sampaio Corrêa vem para o Rio de Janeiro para fincar a estadia no G4. Campanha impressionante do Sampaio Corrêa. Galera lá do Maranhão tá de parabéns. Terceira colocação com 18 pontos nessa Série B. Ninguém esperava. Perfeito? Tanto o Vasco da Gama quanto o Sampaio Corrêa vem de vitórias aí. Perfeito? O Vasco da Gama venceu Confiança, Sampaio Corrêa também vem embalado, venceu a equipe do Londrina. E o mais importante disso tudo é que o técnico Marcelo Cabo terá o retorno de 5 jogadores. Isto mesmo. Bruno Gomes volta aí após ser expulso, assim como Juninho. Morato, Galarza e Léo Jabá também retornam após a suspensão do 3º cartão amarelo. Ou seja, o Marcelo Cabo vai ter aí um leque maior de jogadores para poder ajudar aí nesta partida. O Vasco que tem uma sequência muito difícil após o Vasco da Gama jogar aí com a equipe do Sampaio Corrêa. O Vasco vai pegar a equipe do Coritiba e depois a equipe do Náutico. São 3 equipes aí que estão no G4. O Vasco tem muito a melhorar. O Vasco que por enquanto não conseguiu aí alcançar vaga no G4. Perfeito? Bom, sobre a renovação de contrato aqui de alguns jogadores. O Vasco segue negociando aí a renovação de contrato do Andrei e do Ricardo Graça. Essas duas negociações desses jogadores que têm um contrato terminando agora em dezembro, no final do ano, está aí meio que estagnada. Não houve evolução ainda.
Lembrando que são dois jogadores que poderão deixar o Vasco da Gama aí de graça no final do ano, se algo não for feito. Ou o Vasco negocia agora o Andrei e o Ricardo Graça na abertura da próxima janela, ou o Vasco vai correr o risco de perder esses dois jogadores. O que vocês fariam? Deixe aí no comentário. Quem falou também sobre a renovação de contrato foi Germancano. Germancano falou que está muito feliz no Vasco da Gama, falou que sonha em continuar no Vasco da Gama por muitos anos, mas ele fez questão também de falar que não depende só dele. O Pássaro, com relação a essa negociação aí envolvendo a renovação de contrato do Germancano, ele simplesmente disse que vai depender do desfecho aí da Série B. Se o Vasco permanecer na Série B, as coisas vão ficar difíceis, porque o Vasco não terá receita. Creio que já era para o Vasco da Gama ter pelo menos aí negociado a permanência do Germancano, fazendo pelo menos um contrato aí de 2 anos. O Cano, que é matador, é um jogador que é autossustentável, que resolve o problema aí do Vasco da Gama. Grande Germancano, uma das maiores contratações do Vasco da Gama aí nos últimos 10 anos, se não for a maior de todas. Bom, com relação aqui a reforços, né? A situação do Otero aí parece que deu uma clareada aí. O empresário do Otero se manifestou nesse final de semana, falou que vai ouvir a proposta aí do Vasco da Gama. Obviamente que o Vasco não vai ter condições de fazer aí uma proposta na casa de 400 mil, mas o Vasco vai enviar uma proposta pro Otero. Então se aponta aí para um desfecho positivo diante dessa situação do Otero, que estando aí em condições físicas adequadas, como eu creio que estava jogando lá no Corinthians, acho que seria um bom reforço para o Vasco da Gama, principalmente aí para a Série B. Um jogador que tem um chute calibrado aí de média distância e que seria aí titularíssimo nesse time do Vasco da Gama. Perfeito? Bom, com relação à situação do Dedé, desculpa, com relação à situação do Dedé, o staff do Dedé deu sinal verde para o Vasco da Gama começar as negociações com o jogador. Perfeito? O Dedé ficou muito comovido com aquela situação lá na Vasco TV. Isso aí fez com que o jogador recordasse aí bons momentos que ele vestiu com a camisa do Vasco da Gama. Fisicamente foi liberado aí, os peritos disseram que tem condições de jogo. Também fez um acordo aí com o Cruzeiro, então tudo indica que o Dedé pode retornar aí para o Vasco da Gama. Nas próximas horas a gente terá novidades com relação a isso. O próprio staff do jogador disse que o torcedor vascaíno pode sonhar. Perfeito? Então é o seguinte, pergunta a você, Otero e Dedé seria uma boa para o Vasco da Gama? Sim ou não? Deixem aí nos comentários. Bom, meus amigos, agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!